Pesadelos em Foco. Pesadelos em Foco. E aí, já se inscreveu no canal? Não esqueça de deixar o like, comentar ou o próximo da história pode ser você. Dito isso, vamos para o vídeo. Meu filho mais velho, o Pedro, começou a andar dormindo lá por 2010, quando tinha uns 8 anos. Eu já tinha ouvido falar de crianças com essas fases, então não dei muita bola no começo. Era estranho, claro, mas nada que me tirasse o sono. Eu durmo leve, então nenhum dos meus filhos nunca conseguiu se mexer à noite sem eu perceber. Foi assim que notei o hábito dele. Quase toda noite, eu acordava e o via no corredor, perto do meu quarto, balançando devagar nos calcanhares, os olhos abertos mas vazios. Era como se ele olhasse através de mim, perdido num lugar que eu não alcançava. Isso sempre me dava um frio na espinha. Às vezes, ele murmurava algo baixo, palavras que escorregavam sem sentido. Outras, só ficava ali, respirando calmo, o que tornava tudo ainda mais esquisito. Eu o levava de volta para a cama, sussurrando o nome dele, e no dia seguinte ele não lembrava de nada. Uns meses depois, a coisa ficou mais séria. Uma noite, acordei com um barulhinho ritmado, como pingos caindo num vidro. Não chovia lá fora, e o som era constante, quase um metrônomo. Pensei que fosse sonho, mas ele não parava, insistente como um tambor suave. Meu marido dormia pesado, então me levantei sozinha para ver o que era. Não estava com medo, só curiosa. No corredor, lá estava Pedro, de frente para a parede, batendo a testa nela devagar, os dedos roçando a tinta no mesmo compasso. Chamei ele baixinho, mas ele nem piscou, só continuava, como se quisesse atravessar para outro lado. Fui chegando perto, mas parei um instante. Algo no jeito dele me fez hesitar, como se o ar tivesse ficado mais denso. Toquei o ombro dele, sacudi de leve, e ele parou, piscou, e me deixou levá-lo para a cama como se nada tivesse acontecido. Isso se repetiu algumas vezes, mas era raro, e eu achei que fosse só uma mania de quem anda dormindo. Talvez ele sentisse a parede no sonho e reagisse assim. Com o tempo, ele deixou isso para trás, e o corredor vazio virou só uma lembrança esquisita. Até que meu caçula, o João, começou a mesma coisa anos depois, em 2017. No começo, pensei tudo bem, crianças são assim, às vezes repetem os irmãos. Os dois começaram na mesma idade, o que era curioso, mas genética explica muita coisa, né? Só que os detalhes começaram a me incomodar. Não era só o sonambulismo, era o jeito. João ficava no corredor, balançando os pés, os olhos abertos mas distantes, igualzinho ao Pedro. Era como revisitar um eco do passado, um déjà vu que arrepiava. Uma noite, o som voltou. Aquele tepe-tepe-tepe suave, como um segredo sussurrado pela casa. Eu já sabia o que ia encontrar antes de sair do quarto. E lá estava ele, batendo a testa na mesma parede, os dedos dançando na tinta, o corpo oscilando num ritmo que parecia vivo. Chamei, toquei nele, mas ele não reagiu, perdido num lugar que eu não podia alcançar. Foi aí que caiu a ficha. João nunca viu o Pedro fazendo isso. O irmão tinha parado anos antes. Não tinha como ele copiar aquele movimento exato, aquele tocar insistente, quase urgente. Meu estômago embrulhou. Depois de insistir um pouco, consegui trazê-lo de volta e o levei para a cama, tentando me convencer que era só coincidência. E, como o Pedro, ele também superou com o tempo. Não falava sobre isso de manhã, e eu acabei deixando para lá. Isso foi há anos, e a casa ficou mais silenciosa agora que os dois estão na faculdade, em Florianópolis. Meu marido e eu resolvemos ocupar o tempo dando um tapa no visual da casa, que é antiga e já merecia um carinho. Era 2023, e começamos a trocar o piso, a pintura, coisas simples para renovar o ar. Enquanto arrancávamos o papel de parede velho, vimos algo por baixo. Primeiro achei que era só sujeira, mas quando puxei mais, meu fôlego travou. Era um espelho antigo, daqueles cheios de detalhes, escondido ali. Fiquei parada, encarando o vidro como se ele fosse me contar algo.
Por que cobrir um espelho em vez de tirar? Mas o que me gelou mesmo foi perceber. Era o exato lugar onde os meninos batiam a testa. As lembranças voltaram como uma enxurrada, e eu congelei. Não tinha como eles saberem que estava ali, coberto por papel há décadas, ainda mais dormindo. Mesmo assim, os dois, cada um no seu tempo, tentavam caminhar para dentro daquele reflexo perdido. Joguei o espelho fora na hora, mas ainda sinto um arrepio subindo pela espinha. Tem que ter uma explicação, algo que faça sentido, mas eu não consigo encontrar. Até hoje, não sei. Minha infância não foi das mais comuns. Cresci numa casa metodista em Pelotas, Rio Grande do Sul, onde fantasmas não existiam, mas forças sombrias eram certeza absoluta. Se algo esquisito acontecia, não era alma perdida, era coisa mais pesada, daquelas que ecoam nas escrituras. Eu nunca engoli isso de tudo, mas a ideia ficou martelando na minha cabeça desde cedo. Negar o invisível era como virar as costas para a fé. Minha mãe, a dona Helena, era diferente. Para ela, acreditar era opcional. Não era descrente nem indecisa, só indiferente. Dizia que ela e o céu tinham um acordo tácito, e eu nunca conseguia arrancar mais que isso dela. Enquanto eu buscava na religião um porto seguro, ela navegava cada vez mais longe, e isso cavou um abismo entre nós. Não vou dourar a pílula. Minha mãe lutava contra vícios e sombras na mente, coisas que ela nunca quis enfrentar de frente. Tinha dias que ela segurava as pontas, outros que parecia perder o rumo de vez. Eu tentava não levar pro lado pessoal, mas era difícil. Hoje vejo que ela carregava algo como vozes que não calavam, ou talvez um peso que a medicina de antigamente não sabia nomear. Não me julgue por não termos corrido atrás de ajuda. Era outro tempo, as coisas funcionavam diferente. Uma tarde, tive um sonho tão real que ainda sinto o suor frio. Nele, eu estava na cama quando Dona Helena invadiu o quarto, gritando feito tempestade, me agarrando pelo braço e me chacoalhando. Acordei encharcada, o corpo duro de tensão. Antes que eu pudesse respirar aliviada, a porta escancarou de verdade, e lá estava ela, com a mesma cara enfurecida do sonho, as mesmas palavras cortantes. Consegui me soltar e gritar para ela parar. Ela saiu como se o vento tivesse levado, e no dia seguinte não lembrava de nada. Ficou magoada quando viu meu susto, como se eu tivesse inventado tudo. Tentei me convencer que era só coincidência, um eco da minha cabeça cansada, mas uma faísca de dúvida ficou acesa. Semanas depois, ouvi ela gritando no quintal. Não era um grito de pavor, mas de uma euforia que arrepiava. Corri para fora e travei. Minha mãe segurava uma cobra comprida, mais de 2 metros, com as mãos nuas, sorrindo como se o mundo fosse dela. Isso já era de gelar o sangue, mas tinha mais. Ela tinha pavor de cobra desde sempre, nem na televisão aguentava ver. Mas ali estava, firme como uma rocha, me chamando para pegar o bicho. Eu recuei. Mãe, que diabos? Mas os olhos dela brilhavam com algo que não ouvia minhas palavras. O sorriso cresceu, quase um desafio. Não aguentei, corri para dentro e bati a porta, o coração disparado. Espiei pela janela. Ela soltou a cobra no chão e voltou para casa como se nada tivesse rolado. Quando perguntei depois, ela deu de ombros, disse que eu tinha sonhado. Não adiantou insistir. Mas o pior veio no verão de 1998. Minha igreja fez um retiro noturno, e eu fui aliviada. Era meu refúgio, um lugar de gente previsível. Dona Helena me deixou lá, lúcida, até me deu um beijo na testa antes de ir. Lá pelas 4 da manhã, um barulho forte cortou o silêncio da capela. Era uma batida insistente, que dançava pelas paredes, vindo de todos os lados como se o próprio prédio quisesse falar. Não era vento, não era bicho, era um ritmo que parecia vivo. Acordei o pastor, e quando ele abriu a porta, quase caiu para trás. Era ela, descalça no frio cortante, suada, os lábios se mexendo sem som. Não olhou para ele, só para mim, e um sorriso lento atravessou o rosto dela como uma sombra que se alonga. O pastor tentou me segurar, fica aqui, mas meus pés foram sozinhos. Entrei no carro com ela,
o medo pulsando, mas ela não fez nada. O caminho para casa foi um silêncio que pesava toneladas. Em casa, ela parou na porta e me encarou, os olhos fixos enquanto subia para o quarto. Tranquei a porta e fiquei acordada, ouvindo nada. De manhã, ela estava na cozinha, rindo, fazendo café, como se o sol tivesse apagado à noite. Disse que ia me buscar no retiro, surpresa por eu já estar ali. Meu sangue gelou. Ela não lembrava de nada, e ninguém da igreja tocou no assunto depois, como se o silêncio fosse um pacto. Isso foi há décadas. Ela se foi, mas a lembrança dela é uma corrente que não me solta. Não sei mais se acredita em forças além, mas aquelas noites desafiam qualquer explicação lógica. Talvez fosse só a mente dela em pedaços, mas o tempo, os detalhes, ainda me assombram. Meu filho Lucas sempre teve um jeito peculiar de escolher suas amizades, algo que eu nunca entendi direito. Desde pequeno, ele parecia um imã para os garotos mais excêntricos da vizinhança. Tenho um monte de causos para contar sobre isso, mas um deles cravou em mim como um espinho que não sai. Era 2015, e Lucas estava no 5º ano. Tínhamos acabado de nos mudar para Teresina, no Piauí, por causa de uma transferência do trabalho do meu marido. Meu menino sempre foi extrovertido, daqueles que puxam conversa com qualquer um. Então eu e meu marido não estávamos nem um pouco preocupados com ele fazer amigos na escola nova. A adaptação em família ia bem. Eu fiquei radiante ao conhecer os pais dos colegas dele. Todos pareciam gente boa, de coração aberto. Uns meses depois da mudança, recebi um telefonema da escola no meio da tarde. Pediram para um dos pais ir até lá para falar sobre o incidente envolvendo Lucas e outro aluno. Meu marido estava no trabalho, então eu peguei o carro e fui, com o peito apertado de raiva e incerteza. Raiva por quê? Bom, meu filho podia ter se metido numa briga, e eu teria que lidar com isso se ele fosse o culpado. Mas incerteza também, porque Lucas nunca foi de confusão física. Isso não combinava com ele. Enquanto levava para o gabinete do diretor, perguntei o que tinha acontecido, mas ele ficou quieto como uma pedra, o que era raro. Normalmente, ele falava pelos cotovelos, contava até o que não precisava. Esse silêncio me deixou com uma pulga atrás da orelha, mas achei que era só vergonha ou medo. O diretor pediu para Lucas esperar na salinha ao lado, e eu entrei sozinha. Ele me ofereceu uma cadeira diante da mesa dele, e eu me sentei, ainda tentando juntar as peças. Começou com perguntas básicas, como Lucas se comportava em casa, se obedecia, se respondia mal, se respeitava os outros. Eu só tinha elogios para fazer. Meu filho era um menino educado, respeitoso, e não era só orgulho de mãe, era pura verdade. Depois de um tempo, ele abriu o jogo. Lucas tinha se envolvido numa discussão com um colega, o Thales, depois do recreio. Perguntei como tudo começou, e ele me contou que os dois estavam subindo a escada juntos, os últimos a sair do pátio. Do nada, Lucas tirou uma borracha do bolso e bateu na cabeça do Thales, que caiu no chão e começou a gritar. Fiquei de queixo caído. Não era do feitio do meu filho agir assim sem motivo, ainda mais com Thales, de quem ele falava bem, como se fossem unha e carne. Pedi mais detalhes, mas o diretor disse que ninguém viu o que rolou. Mesmo assim, os dois contaram versões parecidas. Ele me tranquilizou, dizendo que Lucas não ia levar bronca, que uma briguinha entre garotos era comum e que era só para me avisar. Isso me acalmou um pouco. Saí dali, peguei Lucas, e no caminho para casa ele continuou mudo. Só à noite, antes de dormir, ele resolveu falar. Eu já estava ficando de saco cheio daquele silêncio, e acho que ele percebeu. Contou que Thales tinha armado para cima dele. Explicou que estavam brincando de luta, tipo um jogo de faz de conta que o Thales inventou. Lucas pegou a borracha para fazer um golpe final, mas Thales caiu de propósito. Fingiu que estava machucado e cochichou que ia assustar Lucas de verdade se ele não bancasse o vilão. Então Lucas topou, e os professores caíram na história como se fosse briga de verdade. Fiquei uma fera. Meu pequeno tinha sido enganado e ainda saiu como o errado da história. Em vez de correr para a escola, decidi resolver do meu jeito.
Peguei o número da mãe do Thales no cadastro da escola e liguei. Ela se apresentou como Clara, com uma voz tão doce que me pegou desprevenida. Disse que já sabia da verdade, que Thales tinha confessado tudo e que ela já tinha dado um jeito nele. Achei estranho o menino abrir o jogo tão rápido, mas fiquei aliviada por não precisar brigar para provar nada. Clara contou que Thales sempre teve uns probleminhas de comportamento, que às vezes ele parecia outra pessoa. Meu coração afrouxou um pouco ouvindo aquilo. Parecia que ele não mandava totalmente nos próprios atos. Ela sugeriu um encontro para as crianças fazerem as pazes, um fim de semana na casa dela. Achei a ideia ótima e ela se ofereceu para receber. No sábado, levei Lucas até lá. Ele já estava de volta ao seu jeitão falante, rindo no carro. Clara me convidou para entrar e a gente ficou conversando enquanto os meninos brincavam no quintal. Ela era uma simpatia e o tempo voou entre um copo de suco e outro. Mas eu precisava perguntar sobre o Thales. Quando toquei no assunto, o rosto dela mudou. A voz baixou como se o vento tivesse levado a leveza. Disse que ele tinha dificuldade para fazer amigos, que já tinha ido a médicos, mas que estavam confiantes que ia melhorar logo. Não pressionei mais, só queria ter certeza que Lucas ficaria bem. Ela jurou que sim, que Thales era só estranho às vezes, nunca agressivo. Isso me bastou, dava para sentir que ela era sincera. Na hora de ir embora, desci para me despedir do Lucas. Os dois estavam jogando videogame, rindo alto, como se o mundo fosse só alegria. Dei um beijo nele e fui para casa. No dia seguinte, voltei para buscá-lo. Ele estava na porta, com a mochila pronta e um sorriso no rosto. Pensei que tinha corrido tudo bem. Mas no carro, do nada, ele desabou em lágrimas. Perguntei o que houve, o coração na mão, e o que ele disse me deixou sem chão. Contou que tudo estava ótimo até a hora de dormir. Eles armaram colchões no porão, lado a lado, e apagaram as luzes. De madrugada, Lucas acordou com um sussurro vindo do banheiro. A porta estava entreaberta e uma luz tremia lá dentro, como se uma vela dançasse nas sombras. Era o Thales falando sozinho, mas não era uma conversa qualquer. Ele se chamava de Senhor Chico, como se fosse outra pessoa, discutindo com o espelho. Lucas ficou paralisado, o medo subindo como água em dia de chuva. A luz apagou e o silêncio engoliu o ar. Depois de um tempo, ouviu a porta ranger e os sussurros vieram para perto dele, tão baixos que pareciam vento perdido. Não entendi as palavras, mas ficou quieto, fingindo dormir. Thales voltou para o colchão como se nada tivesse acontecido e amanheceu normal. Lucas não perguntou nada. Quando ele me contou, gelei. Meu instinto gritava que aquilo não era só imaginação de criança. Liguei para Clara na mesma hora. Primeiro ela riu, disse que Thales era criativo demais, mas quando insisti, a voz dela fraquejou. Admitiu que os problemas dele eram mais sérios, que o médico já tinha falado em algo como personalidades múltiplas. Contou que já tinham mudado de cidade 2 vezes por causa de confusões na escola. Fiquei furiosa. Por que ela não me avisou antes? Por que deixou meu filho correr esse risco? Aí ela me pediu, quase implorando, para não contar para a escola. Eu disse tá bem sem pensar e desliguei, atordoada. Pensei em decidir até o fim da semana, mas não deu tempo. Na segunda, Thales se envolveu numa confusão feia no recreio, algo grave bastante para a escola mandar um aviso vago para os pais. No fim do dia, soube que ele tinha sido expulso. Tentei ligar para Clara, mas o telefone já estava fora de serviço. Aquilo me deixou com os nervos à flor da pele. Dias depois, fui até a casa dela. Estava vazia, sem sinal de mudança apressada, como se nunca tivessem existido. Procurei online, mas não achei nada. Isso foi há anos. Nunca superou. Acho que até esqueceu. Eu não. Ainda penso no que podia ter acontecido naquela noite, ou no que o Thales anda fazendo por aí.